Oi, meu povo, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ângulo de imagem e significado. Já seguindo a sequência que a gente estava falando sobre lentes e tudo mais, agora nós vamos pensar como é que os ângulos na escolha da fotografia vão impactar na narrativa dela. Entender que cada escolha que você faz na sua foto tem uma consequência visual vai te ajudar a produzir imagens mais impactantes à medida que você estuda esses elementos todos. Então fique comigo até o final desse vídeo para conseguir entender um pouco mais sobre ângulo e aplicar na sua fotografia. Se você não me conhece ainda, eu sou a Camila Vedovetto, eu atuo na fotografia há mais de 10 anos, sou historiadora da arte pela FRJ, tenho esse canal aqui no YouTube onde eu dou dicas toda semana e também tenho um canal no Instagram. Então se você não me segue ainda, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, toda semana tem vídeo aqui para você. Você escutou ela? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Quando a gente começa na fotografia, a gente tem uma tendência a fotografar as coisas no ângulo de visão que a gente está acostumado a ver. O problema disso é que as pessoas, o resto das pessoas, também veem as coisas no mesmo ângulo. O que acontece é que a nossa fotografia acaba sendo previsível e isso não contribui para uma narrativa visual que a gente pretende passar. Quando a gente pensa em ângulo de câmera, a gente começa a entender que isso pode ser um elemento significativo na hora de transmitir uma mensagem. Uma coisa que a gente precisa entender é que a altura e ângulo de visão criam sensações visuais diferentes. Toda vez que a gente angula a nossa câmera, a gente está estabelecendo relações de poder entre o fotografado e quem está vendo a foto depois. É muito importante entender isso, porque quando você vai estabelecer essa visão, eu vou priorizar mostrar o teto, eu vou priorizar mostrar o chão. Isso também vai dizer muito sobre os personagens que estão envolvidos na cena. A maneira como que você angula a câmera e mostra eles dita se eles são pessoas importantes ou não na sua fotografia. Então agora que você entendeu que simplesmente escolher mostrar mais o teto ou o chão vai impactar muito no que você quer dizer sobre o seu personagem, sobre a pessoa fotografada, nós vamos pensar um pouquinho sobre os ângulos agora. O primeiro dos ângulos que a gente vai conversar vai ser o ângulo plongé. Plongé vem do francês que significa mergulho. Então ele é um ângulo onde a câmera... Deixa eu pegar minha câmera aqui, ó. Cinema, gente. Onde a câmera tá mais para cima e ela vai angular para baixo a imagem. Então, o que vai acontecer? O fotografado, que é a pessoa que está na foto, vai ficar menor do que o espectador. O espectador, que é a pessoa que vai olhar a foto pronta, vai olhar para o fotografado de cima. Então, você está estabelecendo que o espectador é uma pessoa mais importante do que a pessoa que está na foto. Fez sentido? O ângulo plongé, ele vai causar algumas sensações visuais. Opressão, isolamento, solidão, fraqueza e etc. Da mesma forma que vai causar outra sensação em quem está vendo a foto. A gente se sente superior ao fotografado. Você coloca o espectador em uma posição dominante nessa imagem. Eu trouxe para vocês uns exemplos da série Conto da Aia, que mostra muito ângulo plongé, a série quase que toda, e vocês vão entender por quê. A série se passa toda em uma situação de opressão que a personagem vive o tempo todo. Então ela tá num futuro distópico, onde a mulher é oprimida, onde ela é obrigada a fazer coisas que ela não quer, e você vê isso na cena o tempo todo. A câmera sempre de cima, mostrando que ela é vigiada, que ela tá em confinamento, que ela tá numa prisão, os ângulos sempre mostrando que tem paredes, que fazem molduras, que aprisionam essa personagem. Isso é muito interessante, como é que esse recurso visual ele é tão empregado e está tão presente na narrativa da série. Olha aqui para vocês verem como é muito simbólico. Todas as cenas dessa série são muito simbólicas. A luz é pensada, os ângulos são pensados, a cena, essa relação de labirinto que se criou nessa cena, como vocês conseguem perceber, os corredores estreitos, as paredes, a forma como a personagem está sempre para baixo, sempre oprimida, sempre vigiada. Aqui eu trouxe outra cena, até quando se tenta estabelecer um contato visual com quem está vendo a cena, ainda é de cima, ainda é feita com essa personagem no lugar inferior. Agora eu trouxe um outro trecho da série que também é interessante, que mostra todas as aias, né? Mostram elas em um ambiente aberto, todas filmadas de cima para baixo,
todas nesse ambiente opressor, nesse ambiente que não se distingue uma da outra, que elas são iguais e são oprimidas como um todo mesmo, e funcionam somente como elementos nessa máquina do Estado que a série estabelece. Outra coisa interessante da gente perceber é que quanto mais extremo for o ângulo, mais intensa vai ser a sensação visual causada. Às vezes, conforme esse ângulo fica mais extremista, ele também pode mudar as relações com o entorno, então pode causar uma outra sensação visual ainda. Um desses ângulos extremistas é o plongé absoluto, que a gente também chama de zenital, que é quando a câmera filma totalmente de cima, pegando o ângulo quase que paralelo ao chão. Eu trouxe para vocês um trecho do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que é um filme que lida muito com esquecimento, vulnerabilidade dos personagens e tudo mais. Essa fragilidade toda também está presente nos ângulos, e a gente tem muito ângulo zenital nesse filme. O zenital ele vai enfatizar ainda mais a sensação de vulnerabilidade, fragilidade, e ele também ajuda a ambientar a cena. Então, se eu quero mostrar esse personagem em contraponto do entorno dele, colocar ele em comparação com algo mais grandioso, eu posso colocar ele sim em zenital e afastar a minha câmera da cena, né? Para que fique aquele personagem pequenininho diante do todo, do vazio, que acontece muito nessa cena, né? A gente vê os personagens no gelo totalmente isolados e até tem um crack no gelo ali, aquele... Sabe quando o gelo quebra e começa a abrir? Então vocês começam a perceber como os personagens estão vulneráveis, né? Como o relacionamento deles está frágil, como está o gelo e tudo mais. Então, as próprias cenas dos filmes vão te dando deixas sobre a narrativa toda. E é isso que a gente pretende fazer com a nossa fotografia também. Conseguir contar narrativas inteiras numa única cena, numa única imagem. Outro exemplo que eu estou trazendo para vocês é do filme O Regresso, que é um filme mais atual do Leonardo DiCaprio, que a narrativa toda mostra esse personagem em sofrimento, esse personagem abandonado, e tem também muito ângulo zenital, muito plongé nesse filme inteiro. Vocês podem ver agora essa cena que tá passando. É uma parte que ele tá tentando ali sobreviver, que ele foi abandonado. Não vou contar spoilers do filme, assistam vocês. Mas prestem atenção como as coisas não são feitas ao acaso, tudo tem um propósito narrativo na cena. Agora deixa eu falar um pouquinho sobre o ângulo contra-plongé, que é quando a câmera tá ao contrário. Ela vai de baixo para cima, então se estabelece agora uma relação de poder em que o fotografado parece mais poderoso que quem está vendo a cena. É um ângulo muito usado no cinema para apresentar os heróis e os vilões de um filme. E eu trouxe para você um trecho do filme 300, que é muito interessante porque o tempo todo o cineasta, o diretor, está fazendo essa relação de poder entre os personagens, então a câmera fica de baixo para cima, de cima para baixo, vocês vão entender mais ou menos o que é esse jogo narrativo com essa brincadeira de ângulo de câmera. E o mais interessante é que quando você tiver com o olhar ainda mais treinado, você vai ser capaz de contar uma narrativa de um filme inteiro olhando para uma única cena. Vai ser difícil assistir filme com você, vai ser spoiler atrás de spoiler. Mas é muito interessante quando os diretores são bons e o filme é interessante, o filme é bem pensado, tudo deixa uma deixa lá na frente para você entender um pouco mais do personagem ou de um acontecimento e tudo mais. E o extremo do contra-plongé aqui aparece como contra-zenital, que seria esse ângulo levado a um extremo, e ele também pode causar uma sensação visual até diferente. Eu trouxe para vocês o trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, onde ela está na beira ali do buraco, prestes a cair e entrar naquele outro mundo dela, e a gente também vê essa relação de importância que a personagem ganha, né? E é uma sensação de poder tão grande que eleva essa cena a uma sensação de liberdade. Então ela tem uma autonomia, uma independência a ponto de conseguir se transportar para esse outro mundo. Então vocês percebem como tem uma simbologia muito forte em cada cena, em cada ângulo, em cada escolha da direção? E aí, por fim, eu trouxe para vocês o ângulo holandês, que a gente chama de Dutch Angle, que é quando a câmera está um pouquinho inclinada e deixa essa horizontal quase diagonal. Então a linha do horizonte ela sobe ou desce, né, dependendo do ângulo que você virar a sua câmera. O que esse ângulo causa de sensação visual? Mas tem que fazer ele de propósito, tá? Não vai deixar seu horizonte torto aí sem querer não, tá bom? Propositalmente ele vai causar uma sensação visual de movimento, de intencionalidade. Na verdade, as cenas elas acabam ficando mais intensas. Então, além do movimento, a gente tem um certo desconforto,
uma dificuldade na cena, intensidade dessa cena, né? Então, se você tem um conflito, uma ação acontecendo na cena, o Dante Angle vai deixar as coisas ainda mais intensas, mais provocativas. Eu trouxe para vocês 2 trechos do filme Missão Impossível, onde esse ângulo aparece muito mesmo. E são cenas em que o desconforto, a sensação de ansiedade estão muito presentes. Vocês podem ver que o personagem tá ali numa situação difícil, né? Ele tá tentando... Eu não vou cortar o filme, gente, senão vocês vão me matar. Mas assiste essas 2 cenas, vocês já vão conseguir entender bastante do filme. Essa sensação tá ali o tempo todo presente. A mudança de ângulo contribui muito para a construção narrativa que você quer passar na sua imagem. Mas cuida para não usar ele de maneira gratuita e sem propósito. Quando você usa ele de maneira exagerada, ele perde o propósito, ele perde o efeito. O ideal é que você não use só os ângulos com propósito, mas use todos os elementos narrativos com propósito na sua fotografia. Senão, ao invés de conseguir transmitir uma imagem com mais clareza, você só vai transmitir ruído na sua mensagem. Eu trouxe para vocês aqui um pedacinho do vídeo do Leftjet, que pegou o filme do Thor, e olha a quantidade de ângulo holandês que tem nesse filme. São tantos e tão usado que perdeu o propósito narrativo. Inclusive no próprio vídeo do Leftjet eles colocam isso, né? Será que eles entenderam o propósito narrativo desse ângulo no filme? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o uso dos ângulos e como você pode usar eles ao seu favor na sua fotografia. Então comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se ficou com alguma dúvida ou o que você quer ver nos próximos vídeos. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, se inscrever também no nosso Instagram, porque todo dia tem conteúdo por lá.